Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o que ele fez hoje. Hoje se superou. Cada dia uma superação, né? Ele enviou uma carta a Donald Trump convidando ele para a COP30 em Belém. Só disse que no convite não falava nada sobre negociação de tarifa de 50%, que está devastando aí parte das exportações brasileiras. O presidente disse esperar um diálogo civilizado com o Trump, enquanto empresários cobram, ao menos, a ligaçãozinha. Liga para ele, Lula. Não, ele não quer resolver essa crise. O chanceler Celso Amorim confirmou que o encontro em Nova York, na Assembleia da ONU, não está nos planos brasileiros. Isso aí só revela a total falta de canal de comunicação com a Casa Branca. O Brasil não quer conversa com os Estados Unidos, é isso, ponto. Já o senador Flávio Bolsonaro voltou a criticar Lula, dizendo que o presidente brasileiro quer o caos, usa falso discurso de soberania e se recusa a solucionar as crises. É uma barbaridade total o que está fazendo o Lula. O Brasil, com ele, minha querida Carol Sponza, está virando não um anão diplomático, está virando uma ameba diplomática. Serra, você sabe que eu estava aqui olhando? Eu não sei como é que o Trump vai poder ir à COP30, porque os vereadores lá, lá em Belém do Pará fizeram um requerimento, claro, pedido por um vereador do PT, mas aprovado em assembleia com 12 votos, só 2 abstenções, para declarar Trump persona non grata. Então, infelizmente, nesse evento tão importante que a gente vai ter aqui no Brasil, o Trump vai ter que ficar de fora, não vai poder dançar ali com a Joelma e o Chimbinha. Mas piada à parte, realmente, assim, no Brasil, para sobreviver às loucuras do Lula, só rindo, né? Mas antes disso, antes da COP, né, que obviamente Trump nunca vai botar o pé aqui para participar de nada disso, pelo contrário, Trump tem tirado os Estados Unidos de todos esses organismos multilaterais, porque tudo isso é uma grande bravata, principalmente esses órgãos de clima, órgão de cultura, a Unesco. Trump está cada vez, ou sai oficialmente, ou tira só o dinheiro dos Estados Unidos, esses órgãos não se sustentam. Mas o Lula vai aos Estados Unidos antes disso, né, tem Assembleia Geral, e até agora ninguém pediu uma reunião né, do Lula com o Trump, né? A gente tem que lembrar que isso é uma vergonha da diplomacia. A carta que o Brasil recebeu em relação às tarifas foi assinada pelo presidente dos Estados Unidos. Então, o que a gente espera é que o presidente do Brasil responda a tudo que está acontecendo. Até agora não teve um pedido de reunião da parte do presidente do Brasil. Lula manda, Mauro Vieira manda, secretário de Comércio, agora já tentou Alckmin, agora teve esse papelão que o Haddad tinha marcado uma reunião bilateral online, né, uma reunião online para conversar sobre as tarifas, e a reunião obviamente foi desmarcada porque cada vez mais o governo Lula dobra e triplica a aposta e afronta o governo Trump, e aí obviamente a reunião foi cancelada e a gente assistiu o pastelão de vento do nosso ministro da Economia dando uma entrevista lá para o Globo News falando: a extrema-direita segue boicotando a gente, a reunião foi desmarcada. Assistimos lá a repórter, né? É mesmo a extrema-direita? É a extrema-direita. Pois é, infelizmente, Trump vai ter esse desprazer de vir aqui não vai precisar ter o desprazer de vir aqui para dançar lá na COP30. Você tá ligado no Braddock Show, mas a economia brasileira tá uma maravilha, não tá? Não tá, Xi Jinping? Ué, não tá? Pensei que tivesse. Bom, mas o Brasil registrou saída de 14,67 bilhões de dólares entre janeiro e julho. Foi a segunda maior fuga de capitais da história, só perdendo para o tempo da pandemia de 2020. O segmento financeiro teve um déficit recorde de 49 bilhões de dólares, superando em quase 10% o pior momento da Covid, revelando pânico de investidores com os rumos do Brasil de Lula e companhia. A entrada pelo canal comercial de 34,42 bilhões de dólares foi insuficiente para compensar a fuga massiva de capital estrangeiro, ficando muito abaixo dos 56,2 bilhões no mesmo período de 2024. Os números mostram que investidores estão tirando dinheiro do Brasil em velocidade apenas vista em momento
de colapso sanitário global. Mas, Rodrigo Constantino, tem uma teoria. Vai ver esse dinheiro está fugindo daqui, porque o ministro Tachad, ele disse que a democracia brasileira é melhor que a americana. Então vai ver que o pessoal está querendo investir na tirania americana, não é isso? Ou eu estou maluco? Pois é, e claro que também tem que falar da qualidade do dinheiro, né? Porque, bom, os americanos ainda são os principais investidores no Brasil, em que pese a China ser o maior parceiro comercial, né? E o Lula ligou o dane-se, ele não respondeu a carta do Trump, como a Carol disse, mas ele não respondeu a carta oficialmente, mas em discursos bravateiros, sim. E o que ele disse? Ele disse que o Trump é ignorante, que o Trump, se soubesse o que aconteceu no 8 de janeiro, ia apoiar o STF, né? Então durma com barulho desse. Ele está cada vez mais partindo para cima dos Estados Unidos, falando que o povo americano vai sofrer as consequências, né, do que está fazendo com o Brasil e tudo, e isso obviamente não ajuda no clima, né, de investimento direto. Agora, não obstante essa fuga de dólares, o câmbio está até muito comportado, né? Fechou hoje abaixo de 5,40 o dólar, né? R$ 5,40. É um patamar bem comportado, até para esse nível de incerteza, para esse nível de destruição da economia que vem sendo promovido pelo próprio governo Lula. A parte fiscal, por exemplo, é terrível, né? É um governo que não para de arrecadar, então o problema não é falta de dinheiro, de recurso, mas gasta como se não houvesse amanhã. É um governo perdulário, é um governo corrupto, irresponsável, como foi todo o governo anterior do PT. Então, nada novo também sob o sol aqui. A turma liberal de mercado que fez o L para salvar a democracia, junto com China, Rússia, Nicarágua, Venezuela e Cuba, né? E agora o Irã também, esse pessoal não pode alegar ignorância em relação ao projeto de poder do PT, porque muito tucano insiste nessa narrativa, tipo Amoedo, assim, Amoedo vibes, né? O Lula erra, se o Lula entendesse... Não, se o Amoedo entendesse o que é o PT, ele não ia ser tão idiota nos seus comentários, ou talvez ele não seja tão idiota e seja muito sonso, cínico. E aí ele entende muito bem o que é o petismo, mas finge que não entende, faz cara de paisagem com fala mansa para poder vender o seu peixe da direita permitida, que não é direita nem aqui e nem na China. A Lucimara Moraes mandou pra gente aqui uma mensagem bacana, mais um superchat. Lula se borra de medo do Trump. É covarde e não encara ouvir as verdades. Pois é, mas a turma do PT é valente. Eles estão rugindo contra o Lourão. Rui Costa afirmou que o Brasil deveria taxar os Estados Unidos, alegando que o déficit comercial de 400 bilhões de dólares em 15 anos é ruim para o Brasil. Ele ameaça retaliação contra produtos americanos. Outro ministro também disse que o governo está pronto para retaliar os americanos e que o Congresso brasileiro já aprovou uma lei de reciprocidade, repetindo ameaças de Lula feitas no mês de julho. O plano de contingência será apresentado com o apoio financeiro a empresas e também a busca de novos mercados na China e na Índia. Lula havia dito que deveria taxar ele, Trump, e, sobre Trump, prometeu que, se não tiver jeito no papo, vamos estabelecer a reciprocidade. Ou seja, minha querida Fabiana Barroso, o companheiro Stalinácio está declarando guerra ao Lourão, hein? Poderoso ele, hein? Está declarando guerra contra a inteligência. Não dá mais, gente. De novo, é o mesmo lenga-lenga. Aprovou lei de reciprocidade. Maravilha. Como se o Brasil pudesse, de fato, agir, né, com reciprocidade dessa maneira hostil em relação aos Estados Unidos. Olha a notícia anterior. A notícia anterior é fuga de capital americano. Fuga de investimento. Como é que o mercado está se mantendo? Provavelmente queimando, fritando, acabando com as nossas reservas, não é? É assim que faz.
Então, quando o dinheiro é alheio, é fácil falar, é fácil queimar. Aí, de novo, esse negocinho aí, né, é bizarro com China. Olha o plano aqui para as empresas, maravilha, ninguém sabe como, tá tudo indefinido, foi apresentado, mas aquela bagunça de governo Lula que ninguém sabe nada, não é? Além disso, tem essa coisa de vamos melhorar os negócios com a China, como se o empresariado brasileiro precisasse de governo Lula para negociar com a China. Quem quer negociar com a China vai e negocia. Então, assim, né, eu fico irritada de ter que falar a mesma coisa, porque é impressionante como o governo Lula é incompetente em todos os setores, não tem um para se salvar, nem para falar assim, olha, governo esquerdista péssimo, mas lá, sei lá, tá tirando os pobres da miséria, não, tá piorando tudo, não tem um setor do governo Lula que se salve, e nenhum que ao menos dê alguma esperança para alguma coisa durante esses 2 próximos anos que serão difíceis para nós. Então, né, de novo, pega um dinheiro, não se sabe o que faz, não tem um objetivo, né? E vai salvar o quê? Se as sanções podem piorar, porque o problema da base não foi resolvido. Então, é o famoso enxuga-gelo. Só que o gelo somos nós aqui, né? A gente está derretendo e não tem ninguém com o mínimo de competência nesse governo Lula para poder começar a nos salvar. Por isso que é necessário lançar a campanha Gelo no Copo. Lula, trabalhe para isso o mais rápido possível, que ela é uma campanha muito necessária. Agora, um provérbio chinês. O Confúcio lá de São Gonçalo proclamou certa vez, né? Quem tem medo, e quem tem muito tem mais medo ainda. O sistema financeiro brasileiro está em alerta máximo sobre o alcance das sanções da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Nossos bancos, tão queridos, estão fazendo consultas jurídicas sobre o risco de manter o ministro como cliente. A lei americana pode resultar em morte financeira com bloqueio de cartões de crédito, operações internacionais e até contas domésticas sob risco de multas milionárias, se os bancos aqui forem coniventes e não obedecerem à lei Magnitsky. Os executivos temem judicialização constrangedora se Moraes contestar as medidas aqui dentro, mas admitem que não há espaço para manobra diante de ameaças dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vão a Washington essa semana articular a expansão de sanções para outros ministros do STF, pelo menos foi o que foi anunciado e prometido. Agora, Rodrigo Constantino, esse pânico dos bancos brasileiros é concreto? A parada é dura mesmo, né? Há precedentes multibilionárias em bancos europeus que descumpriram com malandragem, né, com algum tipo de contorcionismo, a lei Magnitsky para sancionados lá que eram clientes deles. Então, não é brincadeira. Diz a imprensa que os ministros do STF saíram incomodados com essa reunião que tiveram com alguns banqueiros, porque ouviram certas verdades duras, né? Então, não tem malabarismo aqui capaz de protegê-los, e não tem lei proposta por gente do PSOL ou do PT capaz de ignorar a Magnitsky no Brasil, né? Porque há consequências para isso, e já explicamos inúmeras vezes aqui, né? Esses bancos, eles participam, inclusive o Banco do Brasil, do sistema global financeiro, né? Do sistema SWIFT e tudo isso. Então, se você receber o carimbo ali de pária, de quem está descumprindo uma lei americana, a Magnitsky, uma lei global americana, né, você vai arcar com as consequências, e elas não são agradáveis. Então, de novo, o que os banqueiros estão com dificuldade de concluir até é se eles podem manter a conta de Alexandre de Moraes em reais para operações em reais, né? Para qualquer operação em dólar, eles já atestaram que não podem. Mas eu vou dizer, pelo pouco que eu estudei desse assunto, que não deve ser a mesma coisa que o André Esteves, mas digamos que eu tenho mais independência para falar isso para os ministros do que o André Esteves, eu acho que ele não pode manter conta nem em reais, não. Então, os bancos estão correndo um certo risco ao manter parcialmente o Alexandre de Moraes como correntista, digamos assim.
E ele ainda tem a mulher dele, que é a dona do escritório, né, junto com 2 filhos, que garante aí o ganha-pão, nada pequenininho, né, da família, a ponto de ele poder usar relógio caríssimo, que não é com salário de servidor público, mas vamos lembrar que o governo americano está em cima desses escritórios e a dona Viviane Bassi pode ser uma das próximas sancionadas. Aí acaba a farra para valer. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.